de sustentabilidade das pessoas. E a gente também está utilizando agora o conceito de economia comportamental, que está bem famosa, principalmente depois que o Richard Taylor ganhou o Nobel de Economia em 2017, que é como a economia comportamental pode induzir as pessoas a um comportamento sustentável. Então, resumindo, é isso. Gente, com silêncio. Estamos escutando. Não, então, já acabei minha apresentação. Foi curtinha. Vai, gente, joguem suas perguntas aí para a gente falar com a Juliana. Acho que não é mais legal o André falar também, depois faz um bate-bola, todo mundo perguntando para os dois, não fica mais interessante? Vocês não acham? Eu acho que o André ele tem uma apresentação, né? Eu preparei uma apresentação. Ah, tá. Tá. Então, eu vou abrir minha câmera e vou projetar a apresentação para todo mundo ver. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo que a Juliana, né? Que, como bom professor, eu preparo uma apresentação cheia de conceitos, etc., né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... Vocês estão vendo a apresentação? Está aparecendo para todo mundo? Está no módulo de apresentação, né? Beleza, então. Eu preparei uma palestra, né, para a gente refletir um pouquinho sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável, mas a ideia é desconstruir algumas coisas relacionadas a esse grande nome, né, que é o desenvolvimento sustentável, né? Então, o título da palestra é Desenvolvimento Sustentável para quê e para quem? Como a Tamires falou, né, eu atualmente sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, já estou lá na Rural tem 14 anos, vai fazer, ano que vem. Mentira, ano que vem vai fazer 15 anos que eu estou na Rural, estou há 14 anos agora, né, e lá eu sou coordenador do Laboratório de Ecologia Florestal e Biologia Vegetal, o LEF, que fica no Departamento de Ciências Ambientais, no Instituto de Florestas, né? E eu, atualmente, coordeno mestrado profissional em Práticas em Desenvolvimento Sustentável, que é um mestrado da própria Rural, né? Com o objetivo de formar os práticos e os pensadores do desenvolvimento sustentável das próximas décadas, né? Para a gente começar a falar um pouquinho, né, antes de entrar na coisa do desenvolvimento sustentável, eu vou tocar num ponto que levou, obviamente, a ideia e a definição de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que é o fato de nós vivermos hoje uma crise ambiental gravíssima, né, causada por nós mesmos, né, pelo Homo sapiens, né? Só para lembrar, a gente passou por um processo de crescimento populacional, né? A espécie humana veio crescendo, ampliando, mas graças ao advento da Revolução Industrial, né? Que foi um marco importante na história de desenvolvimento da espécie humana no planeta, né? A população humana, eu vou voltar para o slide anterior, passou por um crescimento praticamente exponencial. Então, a população humana ela vem num crescimento acelerado, deu uma reduzida nas últimas décadas, mas ainda assim ele vem passando por um processo de crescimento acelerado, e isso graças à Revolução Industrial, que levou a mudanças de qualidade de vida, permitindo especialmente a sobrevivência de humanos que não teriam a capacidade de sobreviver antes da existência da Revolução Industrial, né? Então, isso permitiu uma melhoria na qualidade de vida, desenvolvimento de medicação, desenvolvimento de estruturas que permitem a adaptação dos ambientes para a nossa sobrevivência, né? Só que, em contrapartida, isso gerou a famosa crise ambiental, né? Então, com esse crescimento quase que exponencial da população humana, a gente precisou aumentar o uso dos recursos naturais. E aí a gente levou a todos os problemas que a gente conhece hoje em dia, né?
aquecimento global, poluição atmosférica, poluição das águas, poluição dos mais variados tipos, alteração dos hábitats, desertificação, mudanças climáticas globais, perda de cobertura vegetal por desmatamento, emissão acelerada de carbono, e isso culminando, obviamente, com um grande processo de perda de qualidade de vida. Então, a gente, com a Revolução Industrial, ganhou qualidade de vida, mas a mesma levou um crescimento populacional que causou essa crise ambiental que a gente tem no mundo, né? Olhando hoje em dia e refletindo sobre quais são os processos que levam ao ser humano a degradar e a modificar os serviços ecossistêmicos no planeta, né? O Hobson e um grande número de pesquisadores, né, vem discutindo quais são os principais fatores dos limites do planeta, né? A gente tem os limites dos ecossistemas, da biosfera, do planeta propriamente dito, que estão sendo alterados pela espécie humana. E, ao ultrapassarmos esses limites, nós ao mesmo tempo, estamos tendo um feedback negativo, fazendo com que a gente seja afetado negativamente por ultrapassar esses limites, né? Então, numa palestra do Hobson, o Hobson é esse carinha que está ali no cantinho inferior esquerdo, né, do slide, numa palestra dele, baseado nos estudos dele, ele é um dos grandes pensadores do desenvolvimento sustentável hoje no mundo, né? Ele fala que a gente tem 4 grandes tensores sobre o planeta, né? Um que é o crescimento humano, por questões óbvias, e os outros são processos associados ao crescimento da população humana. Então, a gente tem o dilema climático, né, a mudança climática causada pelo crescimento da população humana e pela exploração dos recursos naturais, mas especialmente por conta de desmatamento e de emissão de poluentes, né, de gases do efeito estufa, levando às mudanças climáticas, alterações que vão levar a alterações nos serviços ecossistêmicos, ou seja, vai modificar os regimes climáticos, vai modificar a distribuição de temperatura, ou seja, vai afetar o planeta como um todo, e os efeitos sinérgicos de todos esses processos sobre o planeta, funcionando como um grande tensor também. A partir disso, eles sugeriram, esse grupo de pesquisadores, né, liderados pelo Hobson, sugeriram, então, com base em uma série de estudos que eles fizeram, que nós temos 9 grandes limites do planeta em que a gente tem efeitos drásticos sobre esses limites, nós ultrapassamos a capacidade desses limites suportarem a população humana e levando a esse colapso ambiental, né? Então, nessa figura circular que vocês têm do lado esquerdo, vocês têm os 9 fatores que são apresentados por Hobson e os colaboradores, que seriam os fatores que são os limites planetários, que são os limitadores planetários, né? E, como mostra a figura, vários desses limites planetários eles já foram ultrapassados. Então, quando a gente olha perda de biodiversidade, crise climática e ciclo do nitrogênio, nós chegamos num momento em que a gente ultrapassou radicalmente a utilização destes recursos, tá certo? E outros estão se encaminhando para o mesmo problema, né? Da gente ultrapassar a barreira e poder termos a chance de levar o planeta a um colapso total. Entendo que quando a gente fala de colapso do planeta, a gente está falando, na verdade, de colapso da humanidade. O planeta, se a humanidade se perder, o planeta vai continuar aí, ele não vai implodir por nossa causa, né? Espero que não, mas ele vai sofrer radicalmente por causa disso, né? Tá certo? Nada disso é novidade. Os cientistas vêm há décadas falando de todos esses problemas, né? Os mais variados pesquisadores, nas mais variadas áreas da ciência, vêm falando sobre os efeitos do homem sobre o planeta, né?
mas a gente vem fazendo como dizem, né, fazendo a egípcia, fingindo que nada está acontecendo no planeta. Né? E aí a gente entrou nesse processo da crise ambiental. Inclusive, a intensidade dos efeitos do homem sobre o planeta Terra, ela é tão grande que alguns pesquisadores sugerem que nós tenhamos entrado numa nova era, que é o antropoceno, ou seja, a era dos homens, em que os homens estão alterando de forma tão intensa as condições ambientais que a gente está criando uma nova era, que é o chamado antropoceno. Tudo bem? O que é o desenvolvimento sustentável, né? Essa coisa chamada desenvolvimento sustentável, né? Ele é definido como a capacidade de suprir as necessidades da geração atual sem colocar em risco a capacidade de atender as gerações futuras. Ou seja, ele tem dois grandes processos envolvidos na sua definição. O primeiro, que é o legado, e o segundo, que é a continuidade. Então, o que nós vamos deixar e se o que nós vamos deixar permitirá a manutenção dos recursos humanos e a continuidade dos serviços ecossistêmicos prestados por eles. Tudo bem? Então, em essência, baseado naquilo que a gente viu no slide anterior, o desenvolvimento sustentável está baseado em mudança de modelo de exploração de recursos, né, especialmente recursos naturais, redirecionamento de investimentos, reorientação do desenvolvimento tecnológico e mudanças institucionais. Tá certo? A gente vai ver mais adiante que não é só isso, que tem mais coisa envolvendo a questão do desenvolvimento sustentável. Né? Mas como é que tudo começou? Década de 60, a gente já teve muita discussão, na verdade, desde o final da década de 50, início da década de 60, já começava uma discussão intensa mundial sobre o impacto humano sobre o planeta, né? Mas, em 1972, um marco importante na história da conservação mundial foi a realização da Conferência de Estocolmo, em 1972. Né? Lá foi definido, então, o que é sustentabilidade, né? Que, segundo a Conferência de Estocolmo, né, e o relatório dessa conferência, significa o uso consciente dos recursos naturais por meio de novas alternativas e ações em relação ao planeta e as implicações para o bem-estar coletivo. Ou seja, vejam que sustentabilidade, pela definição original de 1972, saída da Conferência de Estocolmo, está relacionado diretamente a como a gente utiliza os recursos de tal forma que a gente minimize os nossos impactos, mas mantenha o bem-estar coletivo. Guardem essa expressão, bem-estar coletivo. Tá certo? Mais tarde, 11 anos depois, em 1983, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, que era comandada por essa senhora maravilhosa, que é a Gro Brundtland, é difícil falar o nome dela, que comandou, então, que coordenou os esforços dessa Comissão Mundial. E em 1987, 4 anos depois, a ONU publicou, então, o relatório Brundtland, né, como é conhecido, mas que também é conhecido como Nosso Futuro Comum, em que eles começavam a discutir questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, a como mudar a realidade do planeta através de mudanças do uso dos recursos naturais. Tá certo? Alguns anos depois, 5 anos depois do lançamento do relatório Nosso Futuro Comum, a gente tem um outro grande marco histórico na discussão da conservação. Isso, exatamente. Fez surgir o livro que você falou, né, Clara? Eu não consegui ler no final. Veio a Eco 92, eu estava no 2º ano de faculdade, olha como é que eu sou velho, em que uma série de marcos importantes foram apresentados. Né? Então, a gente tem a elaboração da Agenda 21, que ainda é utilizada pela grande maioria das cidades, apesar de um tempo atrás ela ter caído em desuso, mas retoma há alguns anos. Né? E aí saiu a definição do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que é
um modelo de desenvolvimento com planejamento participativo para a criação de uma nova organização econômica e civilizatória. Tá certo? 10 anos depois, a gente tem a Rio+10, que é a Cúpula da Terra sobre Desenvolvimento, e aí discute-se mais aprofundadamente como a economia, o meio ambiente e a sociedade devem agir de forma casada, formando um tripé para a sustentabilidade, né? Em 2015, a gente tem um marco importante, que é o estabelecimento da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É óbvio que entre 2002 e 2015, a gente tem uma série de eventos, uma série de acordos que foram assinados, uma série de documentos internacionais voltados para conservação de recursos naturais, para a crise climática, para a crise de biodiversidade, para desenvolvimento sustentável, que foram estabelecidos. Mas a gente vai dar uma pulada nesses itens para falar diretamente sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, em 2015, após alguns anos de estudo, se não me engano, 3 anos de estudo, após o Rio+20, que aconteceu em 2012, né, estabeleceu-se como uma grande agenda mundial, que é a Agenda 2030, né, 2030, e dentro dessa agenda a gente tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Os ODS, né? Eles são objetivos para temas específicos que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente tem erradicação de pobreza, fome zero, saúde e bem-estar para todos, educação de qualidade, vida na água, vida na terra. São todos elementos, são todos objetivos, cada objetivo com suas metas, cada meta com seus indicadores, para que até 2030 todos os países signatários da Agenda 2030 possam, então, se programar para que em 2030 nós tenhamos alcançado os objetivos do desenvolvimento sustentável e minimizado o nosso impacto, garantindo a sobrevivência das gerações futuras. Tá certo? Então, hoje, ele é um dos principais marcos internacionais. Ele dá liberdade para que os governos dos países adequem as metas e os indicadores para as suas realidades, né? E eles estão ligados a 3 grandes dimensões, né? Que é o meio ambiente, biosfera, sociedade e economia e colaboração. Alguns autores sugerem que economia e colaboração são dimensões separadas, mas a grande maioria, na verdade, considera que é uma única dimensão, né? Que a economia vai auxiliar no investimento para a realização de colaborações, de acordos comuns, permitindo que todos consigam alcançar os objetivos ODS, né? E dentro dessa lógica, parte do princípio que a gente precisa mudar também a visão econômica de como o mundo funciona. A economia clássica, ela olha o mundo como você tem a terra para ser utilizada, o trabalho que vai utilizar a terra, gerando capital, né? Mas a gente precisa de uma nova visão de economia, em que a gente entenda que a economia é composta por capital natural, ou seja, a natureza, os recursos naturais, eles formam um capital, o capital humano, social, cultural, e o capital produzido pelo homem, que é recurso, dinheiro, etc. Tá certo? Então, esse tripé que relaciona sociedade, meio ambiente e economia, na verdade, ele pode ser separado em mais pés, né, que, na verdade, estão diretamente relacionados ao bem-estar das pessoas, ao bem-estar das populações humanas, ao bem-estar da sociedade humana como um todo, né? Então, a gente tem, para que a gente alcance o bem-estar, né, social, a gente tem condições físicas ligadas às características do ambiente nos quais as pessoas vivem, condições psicológicas, econômicas, ambientais e sociais.
formando a base para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento sustentável propriamente dito, né? Numa primeira proposta, criou-se, então, uma estrutura circular no qual você tem os ODS mais externos, todos eles ligados ao ambiente, ao meio ambiente propriamente dito. Num círculo mais interno, você tem os ODS ligados à sociedade, e num círculo interior, você tem os negócios, né, ou seja, economia, mais as medidas, o ODS de colaboração, que é o ODS 17. Essa visão, então, mostra que a economia ela é um fator ligado à sociedade e que a sociedade está dentro do meio ambiente. Tá certo? Tudo bem? Só que, mais recentemente, o Folke, outros pesquisadores, e o Hodgson, né, o Folke, esse senhor de óculos na imagem à esquerda de vocês, né, o Hodgson está do lado direito, eles criaram um novo modelo conceitual de como os ODS estariam organizados, que eles chamam de wedding cake, né, que é o bolo de noiva. Então, eles sugerem que, na verdade, essa estrutura dos ODS funcione dessa forma, permitindo, então, fluxos, né, entre as camadas que seriam biosfera, né, meio ambiente, sociedade e economia, né, mas que essas relações elas podem ter subfluxos de forma mais eficiente, sendo encaixados com esse formato de bolo de noiva, né? Tá certo? Então, isso é uma maravilha, porque em 2015, finalmente, depois de décadas discutindo, nós criamos objetivos claros, são grandiosos, obviamente, né? Utópicos no sentido positivo da palavra utopia, que tem metas a serem alcançadas, adequadas às realidades dos países, que tem indicadores que podem avaliar o desenvolvimento das metas para alcançarmos os objetivos, ou seja, a gente tem tudo para encarar mudanças radicais, importantíssimas para a sobrevivência da espécie humana. Só que não. Hashtag só que não. Por que hashtag só que não? A coisa não é tão simples, né? A espécie humana não é simples, né? Nós temos os mais variados conflitos, a gente tem os mais variados problemas, e esses problemas e esses conflitos eles são extremamente heterogêneos no planeta como um todo. Se eles já são heterogêneos dentro dos países, né? Basta a gente pensar no Brasil, sendo um país continental, em que dentro dele a gente tem vários Brasis, né? Na verdade, a gente tem problemas graves. A gente tem países paupérrimos, países muito ricos, países intermediários, países em desenvolvimento, países com realidades variadas, com culturas, com sociedades, com economias das mais variadas dentro desse nosso planeta. Apesar de todos os países serem signatários, ou a grande maioria, ser signatária da Agenda 2030 e dos ODS, não significa que nós sejamos capazes de, em comum acordo, fazer com que esses ODS possam ser alcançados, né? Numa palestra recente do Michael Green, essa figurinha que está ali no cantinho inferior esquerdo, né? Ele fez uma análise interessante. O Michael Green, junto com outros pesquisadores, fazem parte de um grande observatório internacional para o desenvolvimento sustentável. E eles criaram um índice que chama de Índice de Progresso Social, que busca medir os avanços sociais que os países estão buscando implementar, né? Esse índice ele é uma proposta não de substituição, mas de uma nova análise ao IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é internacionalmente utilizado, até porque o IDH tem uma série de críticas sobre como ele olha o desenvolvimento dos países, né? Então, eles propõem um índice de progresso social como uma alternativa. E aí, o que ele fez? Ele pegou esse índice de progresso social, ele está dividido em 3 grandes proxies, né? Que são esses 3 proxies aqui. Então, necessidades humanas básicas,
fundamentos de bem-estar e oportunidade. Cada um desses proxies tem os subproxies, né, específicos desse grande proxy, e eles pegaram, ele e o grupo dele, encaixaram os ODSs dentro desses proxies e subproxies. E aí eles fizeram uma análise do desenvolvimento dos ODS, desde o estabelecimento deles, em 2015 até 2019, foi quando ele apresentou esses dados, né, para a gente avaliar, então, como é que está o desenvolvimento dos países em relação a esses proxies, levando em conta os ODS. Né? É óbvio que os proxies, o índice de progresso social, ele mede o desenvolvimento social, o progresso social. Ele não avalia se esse progresso social está ultrapassando aqueles 9 limites planetários. Mas ele dá um indicativo de quanto os países estão conseguindo avançar dentro dos objetivos sustentáveis com um índice que é passível de ser medido em diferentes momentos e que mostra um grau de evolução, de estagnação ou de involução ou de não avanço, né, desses proxies e dos ODS. Né? Então, só para a gente ter um exemplo, com base no que ele fala, a gente tem as mais variadas realidades para cada um desses proxies que eles analisaram. Né? Então, por exemplo, quando eles analisam os subproxies que estão relacionados à nutrição e atendimento médico básico, e a água e esqueci a palavra de novo. E sanitation Bom, em algum momento eu lembro. A grande maioria dos países teve avanços, sejam países de primeiro mundo, que já têm um grande desenvolvimento nisso, sejam países em desenvolvimento, e mesmo os países mais pobres conseguiram avançar na produção de alimento para a sua população, no atendimento médico básico, na oferta de água e o outro que eu não consigo lembrar agora, mas eu em algum momento lembro, né? Mas como o avanço ele é variado entre países, né? As bolinhas vermelhas representam o avanço do planeta, do mundo como um todo, né? Então a gente está muito lento nesse crescimento. Mas tem um crescimento importante, né? A linha superior essa linha aqui representa a Noruega, que é o único país que vai alcançar 100% dos ODS em 2030, e aqui a gente tem o Brasil, nessa outra linha mais clara aqui, que avançou consideravelmente, e a gente espera que em 2030 a gente esteja próximo de 80% dos ODS ligados a esse proxy alcançados. Então, todo mundo está fazendo por onde para melhorar a qualidade de vida da sua população nesse sentido. Quando a gente analisa outros proxies, como, por exemplo, direitos sociais, né, não é bem assim que acontece. Então, olhem aqui, esse gráfico, ele mostra para vocês, de 2014 a 2019, o que aconteceu com todos os ODS ligados a direitos pessoais, né, nos Estados Unidos, as bolinhas superiores, no Brasil e na Índia. Foi um dos países que mais regrediu nesse sentido. Todos os países, um país em desenvolvimento, um país desenvolvido, um país em desenvolvimento e um país de subdesenvolvido para desenvolvimento. Todos eles nós tivemos queda desses índices na última década, ou nos últimos 5 anos, né, de 2014 a 2019. Quando a gente olha inclusão, os ODS que estão relacionados à inclusão, né, e aí a gente tem igualdade de gênero, né, redução de desigualdade social, etc., também todos os países sofreram uma involução no seu índice de progresso social. Então, a gente tem aqui, de novo, Estados Unidos, né, caiu,
Mas olha o Brasil, o que aconteceu. A gente saiu de 64,43%, que representa o índice, para 50,20% em 5 anos. Ou seja, a gente teve uma queda na inclusão social, ou seja, na diminuição das diferenças sociais no país radicais. Né? E a Índia, por incrível que pareça, ela deu uma barrigada, mas ela conseguiu dar uma subidinha considerável nesses últimos anos. Tá certo? Então, isso significa que a gente está avançando em alguns sentidos na prática dos ODSs, né, no estabelecimento de mecanismos que façam com que os ODSs possam ser alcançados, mas em outros a gente está, inclusive, criando problemas e fazendo com que a gente se afaste mais ainda da meta, especialmente naqueles proxies, naqueles ODSs ligados à diminuição das desigualdades sociais. Tá certo? Aí, o Roxton, sempre o Roxton, e mais uma equipe de pesquisadores, resolveu pensar em como eles poderiam criar um grande modelo teórico que ajudasse o mundo a pensar em mecanismos que permitissem um grande avanço do mundo como um todo e que permitisse aos países entender onde eles precisam investir mais para poder, então, alcançar as suas metas e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? E aí, eles, em 2018, eles publicaram o modelo Terra 3. Né? Então, esse grande fluxograma que vocês têm aqui envolvem todos os ODSs e mecanismos de feedback positivo e negativo de acordo com os investimentos que os países vão fazer e que o mundo inteiro vai fazer nesse ODS. Então, assim, beleza, a gente mexe num canto, o que vai acontecer com o restante? Então, a gente mexeu aqui, precisa mexer ali, e vai fazendo ajustes que permitam que, então, a gente possa alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Beleza. Isso é ótimo, porque consegue fazer com que a gente pense efetivamente num grande modelo teórico que ajude a gente a alcançar esses grandes objetivos que vão salvar a humanidade. Numa palestra do Roxton de 2019, ele mostrou que a coisa também não é bem assim. Aquele modelo que eles produziram foi excelente para eles entenderem que, do jeito que está, não dá. Não dá mais para continuar, né? Então, o que eles mostraram? Eles plotaram isso num gráfico, em que nesse gráfico a gente tem, no eixo do X, o sucesso mundial em alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e como é que a gente faz isso de forma que a gente salvaguarde o espaço operacional do planeta, ou seja, que a gente não ultrapasse os limites planetários. Né? Então, o ideal é que a gente esteja no ponto mais alto do Y e no ponto mais alto do X também. Então, o que eu espero é, conforme eu tenho investimento, né, conforme eu vá alcançando os objetivos, conforme eu vá traçando metas e alcançando elas para atingir o objetivo de desenvolvimento sustentável, eu venha nessa direção, na direção da cabeça do Roxton, né? Com base no que tem sido feito atualmente, o que eles viram é que isso não tá acontecendo. Você tem evolução do alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas você tem uma diminuição dos limites planetários. Ou seja, a gente está alcançando os ODS, buscando atingir a meta, mas a forma com que a gente está fazendo isso está levando o planeta cada vez mais ao risco. Tá certo? Aí eles pegaram aquele modelo teórico e mexeram em algumas coisas. Então, beleza, se a gente está levando a esse problema, vamos alterar isso aqui, então vamos investir mais aqui. Beleza. Melhorou. Mas ainda assim, a gente só vai alcançar, dar uma melhoradinha na curva, mas a gente só consegue alcançar uma boa qualidade dos objetivos de desenvolvimento sustentável lá em 2050. Tá certo? Aí eles mexeram de novo no modelo, então enfiaram algumas coisas no modelo, e aí o melhor cenário é esse cenário que a gente está vendo aqui.
Ou seja, apesar dos esforços para a gente alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ainda assim, os limites planetários estão ameaçados, porque o modelo que a gente utiliza de desenvolvimento ele não é um modelo bom. Então, que conclusões eles chegaram? Eles chegaram à conclusão de que 5 transformações políticas mundiais e regionais precisam ser tomadas, ser feitas urgentemente. Quais são essas transformações políticas urgentes? Então, primeiro é um crescimento rápido de investimento em energias renováveis. Então, a gente sair de uma matriz energética que usa combustível fóssil para uma matriz de menor impacto, usando produção eólica, produção solar, produção de marés, produção de energia de menor impacto. Entendam que elas são de menor impacto, mas elas não são de impacto zero. Tá certo? Mas elas diminuem consideravelmente a pegada ecológica, o impacto ambiental da produção de energia. Segunda coisa, a gente precisa acelerar o crescimento de cadeias produtivas sustentáveis de alimentos. Por quê? 80% do alimento do que se produz da agricultura como um todo, na verdade do agronegócio como um todo, cerca de 80% do que se produz não é produzido para alimentação humana. É soja, é milho e é algodão. Algodão para fazer roupa, milho e soja para produzirem alimento para gado, para frango, para porco, ou seja, a gente produz 80% do que é produzido no mundo como um todo, vai diretamente para produzir mais alimento que vai ser utilizado. Aqueles 20% que é produzido para alimentação humana é produzido numa escala menor, né? Ainda assim com grande impacto ambiental. E mais do que isso, a gente não tem uma descentralização da produção. A gente tem uma grande região produzindo tal coisa, uma outra região produzindo tal coisa. Então, no transporte de alimentos, a gente tem uma perda absurda de 60% a 70%. Terceiro, a gente precisa de novos modelos de desenvolvimento, especialmente para países pobres. Ou seja, a gente precisa mudar o modelo econômico de desenvolvimento. Tá certo? Quarto, a gente precisa reduzir de forma ativa as desigualdades. Não adianta a gente crescer, fazer um país crescer economicamente, se apenas uma parcela muito pequena dessa sociedade, desse país, vai se dar bem, enquanto o restante dessa sociedade vai estar perdendo, vai estar cada vez mais pobre. E, para que isso tudo aconteça, é essencial investimento em educação para todos, igualdade, saúde e planejamento familiar. Tá certo? Só dessa forma, só com essas mudanças políticas internacionais e nacionais, quando eu digo nacionais das diferentes nações, é que a gente consegue fazer com que nós consigamos atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não em 2030, mas lá em 2050, diminuindo o impacto ambiental, ou seja, de uma forma mais saudável, ambientalmente falando, e alcançando os objetivos. Tá certo? Beleza. Só que aí a gente entra numa parte depressiva, então, do nosso papo. Por quê? A gente vive um momento sui generis do mundo. O que significa isso? A gente tem uma série de mudanças políticas internacionais que vêm, políticas e comportamentais, as duas coisas casadas, que vêm afetando muito intensamente a sociedade mundial. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que a gente tem um avanço da anticiência e da pseudociência. Ou seja, a gente tem avanço de pensadores que defendem o terraplanismo, então a terra plana, que defendem o antivacinismo, que defendem o negacionismo climático, e as pseudociências aparecendo com cada vez mais força para dificultar mais ainda a nossa vida como cientistas. Né? Segundo problema grave, esse é político, com alta intensidade, né?
é o crescimento de movimentos ultranacionalistas e neofascistas, neonazistas no mundo, né, que tem uma postura de defesa nacional, hegemonia nacional, né, e aumento de desigualdades sociais com benefício dos mais ricos, que seriam considerados a elite desses países ou a elite do mundo, e o restante é a escória, que não tem problema morrer, perder, ficar mais pobre, passar fome, nada disso. E isso, obviamente, tem elevado essa visão de mundo, essa visão distorcida de mundo, leva a um aumento da desigualdade social e econômica, já que a gente está numa crise econômica mundial, que agrava e aumenta a crise social no mundo como um todo, mas especialmente em países em desenvolvimento e em países pobres. E tudo isso sempre tendo como pano de fundo o aumento da degradação ambiental. Ou seja, a gente está num momento muito ruim do planeta, em que quem é resistência está apanhando de todos os lados, né? Então, cientista está apanhando, educação está apanhando, saúde pública está apanhando, todo mundo está apanhando, e a gente precisa ter forças para ainda, além de tentar alcançar os ODS, ainda ter que lutar contra esses movimentos todos que ressurgiram no planeta, né? Beleza? Então, o avanço da anticiência, ele só ajuda a tornar as pessoas mais ignorantes, né? A gente tem uma tentativa, por exemplo, no Brasil, de quebrar a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, que fala que o Brasil é um país laico, mas a gente tendo governos, governantes e políticos que têm um peso religioso grande na tomada de decisão. A gente tem a anticiência cada vez e a pseudociência cada vez tomando mais espaços, e como as explicações elas são simplistas dessa anticiência e da pseudociência, fica mais fácil das pessoas digerirem e acreditarem, né? E aí elas passam a considerar essas ideias como mais fáceis de entender do que, por exemplo, o que os cientistas falam, e tudo isso auxiliado pelas famosas fake news que não param de chover, de chegar nos nossos celulares, nos nossos computadores, no nosso tablet, na televisão, de tal forma que a gente cria uma grande massa de pessoas que ignoram o que nós, cientistas, estamos falando o tempo todo. Tá certo? O avanço dos movimentos ultranacionalistas, né, com clara afinidade ao fascismo, né, um movimento neofascista, né, que participa desses processos de deseducação, anticiência, de pseudociência, de fake news, criando toda uma série de falácias e de despolitização da maior parte das pessoas, né? Sempre trazendo esse ultranacionalista para dentro do peito das pessoas, que isso é pelo bem da nação, né, o bem da família, a família tradicional, aquele discurso que a gente conhece muito bem, né? E isso leva a um processo de aumento de desigualdades sociais, né? Só para a gente ter uma ideia, em 2019 o Brasil ocupou o 2º lugar em desigualdade social, né? A gente só perde para o Catar, num ranking internacional de desigualdade social. Países como, por exemplo, Omã, Bahrein, Costa do Marfim, Irã, têm menor concentração de renda do que a gente. Para ver a doideira, por exemplo, no caso do Brasil, né? E essa tirinha que eu adoro, né, o Armandinho, se eu tivesse um filho, eu ia criá-lo para ser o Armandinho, ele mostra muito bem o que significa desigualdade social, tá certo? E o que significa produto interno bruto, o que significa renda per capita e o que significa distribuição de renda, tá certo? E é isso aqui que a gente tem no mundo como um todo, tá certo? E o aumento da degradação ambiental. Então, só para a gente ter um exemplo, né, esse gráfico mostra o número de focos de incêndio de 2016 a 2020, né? E vejam bem, em 2020, em menos de 6 meses, a gente já teve mais focos de incêndio não, de desmatamento,
a gente já teve uma área desmatada maior do que os outros anos no Brasil, na Amazônia, né, em apenas 6 meses. Né? E não precisa lembrar que entre o final do ano passado e o começo desse ano a gente bateu um recorde de queimadas no Brasil, a ponto de São Paulo receber uma nuvem negra gigante trazida da Amazônia por conta das queimadas na Amazônia. Né? A grande questão desse processo todo, de tudo isso que eu mostrei agora para vocês, é que, no final das contas, quem sofre são as populações mais vulneráveis, ou seja, quem vai ser diretamente afetado por essas políticas, por essas ações, etc., esses 4 pontos que eu mostrei nos últimos slides, né, são os países periféricos, ou seja, os países pobres, periféricos, que são, em geral, considerados como os quintais do primeiro mundo, né, onde o primeiro mundo manda plantar, onde o primeiro mundo vai passar férias, etc., né? São as populações periféricas, são as populações carentes, são os negros, são os pardos, são os povos originários, são as populações tradicionais, são as mulheres, são os LGBTQI+, e que, na verdade, formam a maior parte da população. Ou seja, a gente, nessa política toda, nessa visão toda que a gente tem atual, no modelo econômico atual mundial, a gente tem uma parcela muito pequena da sociedade mundial, né, 1%, acumulando riqueza que equivale a 80%, 90% do restante do planeta. Ou seja, a gente tem uma grande disparidade social nesse processo e tudo isso culmina com degradação ambiental sempre. Né? Então, o que a gente precisa, na verdade, para que a gente possa alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, para que a gente possa conseguir ter um planeta em que a gente possa sobreviver, mantendo a população como ela está no sentido assim, de qualidade, melhorando a sua qualidade de vida, melhorando o desenvolvimento das pessoas, das populações, das sociedades, é uma mudança radical no modelo de desenvolvimento. Mesmo os ODS, quando a gente olha para os ODS, o modelo de desenvolvimento deles é um modelo extremamente capitalista, né? Que precisa de investimento de grandes montas em determinados setores para que esses setores possam tentar mudar alguma coisa. Mas, ainda assim, é um modelo exploratório típico do capitalismo que a gente precisa repensar. Tá certo? Bom, enfim, depois disso tudo, é possível mudar? É possível que a gente alcance o desenvolvimento sustentável? É possível os objetivos de desenvolvimento sustentável? É possível que a gente mude essa realidade? Na minha concepção, é possível. Para isso, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa mudar o modelo de exploração. O modelo que a gente tem de exploração ele não funciona mais. Não adianta a gente manter esse modelo capitalista de extração absurda dos recursos naturais, sem pensar nas consequências, porque ele não funciona mais. É ele que levou a mudanças climáticas, é ele que levou à crise de biodiversidade, é esse modelo exploratório predatório que levou a todos nós a essa crise mundial que a gente vive hoje em dia. E aí, quando eu falo crise, é uma grande crise envolvendo crise de biodiversidade, crise climática, crise social, crise econômica, etc. Né? A gente precisa também de novos modelos adequados localmente, né? Ou seja, a gente precisa mudar os modelos, os padrões de produção agrícola e industrial, né? A gente precisa mudar os padrões de consumo, a gente precisa de mudanças no modelo de uso de recursos naturais. Tá certo? A gente precisa de participação social essencial, porque a participação social ela é essencial, mas sem culpabilizar a sociedade. Um exemplo disso, existe aquele grande movimento de redução da utilização de sacolas plásticas, né, e de canudos plásticos, que eu acho que tem que existir, né, como uma forma de conscientização da sociedade. É básico isso. Mas a gente está transferindo a culpa do grande poluidor, que é a grande indústria,
para as costas do consumidor. Então, a gente culpabiliza o consumidor. Você usando canudinho, você está causando a morte das tartarugas. Você que está causando, você que usa saco plástico, você está causando a morte dos animais, a poluição dos oceanos, etc. Quando, na verdade, 75% da produção de plástico é para consumo industrial. Então, a maior parte da produção de plástico, de lixo plástico, é industrial e não é do consumidor como um todo. Então, a gente precisa mudar a postura do consumidor, mas a gente precisa mudar o modelo de utilização e exploração de recursos naturais. A gente precisa de maior investimento governamental no capital social, ou seja, investimento maciço em educação, saúde pública e universalizada, em meio ambiente, em ciência e tecnologia. A gente precisa descentralizar as tomadas de decisão e a gente precisa, com tudo isso, levar a uma urgente redução das desigualdades. Como é que a gente faz isso? Taxação de grandes fortunas, ricos ganhando menos e pagando mais, ampliação dos programas de distribuição de renda para redução de desigualdades, e investimento na produção local, ao invés da produção centralizada em determinadas regiões dos países ou em regiões do planeta. Um exemplo, tem uma amiga, eu tenho alguns amigos que moram na Europa, né? Uma amiga minha mora na Itália, passou por toda essa quarentena e o que ela sentiu, por exemplo, no começo da quarentena foi que grande parte dos produtos consumidos no dia a dia pelos europeus sumiu das prateleiras. Mas sumiu das prateleiras por quê? Porque ele é produzido pela China. A China parou antes da Europa. Então, as fábricas na China pararam, a exportação chinesa para o restante do mundo parou, e o restante do mundo percebeu a dependência na produção chinesa de produtos de consumo do dia a dia, né? Então, a gente precisa descentralizar a produção, espalhá-la pelas regiões, permitindo que a gente tenha uma menor dependência em pontos específicos do planeta. Tá certo? Beleza? Então, a solução é: ninguém solta a mão de ninguém. A gente não pode, crescer economicamente, socialmente, ter uma boa educação, se eu tenho 10, 20, 30 pessoas ao meu redor que sequer conseguem comer. Tá certo? Então, enquanto a gente não mudar o modelo econômico de desigualdade, enquanto a gente não oportunizar educação, saúde, qualidade de vida para todo mundo, a gente vai continuar passando por problemas como apresentados nessa tirinha. Só para a gente ter uma ideia da vida que a gente está vivendo nesse momento, eu estou usando dois exemplos que são do Brasil, mas que isso vale para o mundo todo, né? Essa tirinha mostra, por exemplo, a proposta que o nosso atual ministro da Economia tem de mudanças para a economia do país, mas especialmente para a mudança previdenciária. A mudança previdenciária que ele está propondo no Brasil hoje, ela foi aplicada 30 anos atrás no Chile. E hoje as pessoas morrem de fome no Chile, os aposentados. A taxa de suicídio de idosos é altíssima, de pelo menos 3 idosos se matando por semana no Chile, porque a aposentadoria deles não é suficiente. Ou ele paga aluguel, ou ele come, ou ele compra remédio. E a gente está aplicando o mesmo modelo no Brasil, tendo do lado da gente um vizinho que viu que esse modelo não funciona, né? E sobre essa coisa de como as pessoas, como é que essa coisa da visão distorcida, né, da realidade, como é que as pessoas conseguem ter uma visão tão distorcida a ponto de não entender algumas coisas. Então, por exemplo, essa moça aqui, eu devia ter tapado o rosto, o nome, peço perdão por isso, ela faz uma postagem no Twitter em que ela diz que a Agenda 2030, né, ela é fruto de comunismo. Então, não só ela, mas eu vi várias postagens no Twitter falando sobre isso. Quando, na verdade, o modelo da Agenda 2030, dos ODS, ele é um modelo de fundo capitalista, né?
Então, para encerrar a minha fala, né, e mostrar que a gente precisa fazer, né, que nada disso é um impeditivo para que a gente não faça, né, eu deixo 4 grandes nomes da história brasileira, né, com suas frases importantes, que a gente precisa entendê-las e colocá-las em prática. Então, o primeiro é o Betinho, né, essa figura importantíssima, irmão falecido já, irmão do Orencil, né, cartunista, em que ele participou ele foi o idealizador de um grande movimento para acabar com a fome no país, em que ele tem uma frase clássica que é: quem tem fome tem pressa. O segundo é o Chico Mendes, né, famoso Chico Mendes, um dos maiores ambientalistas, né, do Brasil e do mundo, né, que ele falava que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Eu, como ecólogo, eu concordo plenamente com ele. Terceiro, Darcy Ribeiro, um dos maiores pensadores da educação brasileira, né, um político importante, que falava que a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. E a gente está vendo esse projeto avançar com mais força, né? E, por último, nada mais, nada menos que Paulo Freire, que fala, que, além de todas as frases maravilhosas dele, ele tem essa frase que, para mim, ele é muito marcante, que diz: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Né? Então, se a gente pretende mudar a realidade do Brasil, da América Latina e do planeta, a gente precisa incorporar que mudanças radicais precisam ser feitas. E essas mudanças precisam partir principalmente da sociedade, que tem que pressionar os seus tomadores de decisão, políticos, lideranças, né, para que eles atendam às nossas demandas e não façam aquilo que eles querem. Tá certo? Então, gente, eu agradeço pela oportunidade de falar para vocês, né? Esse aqui é o link para o site do meu laboratório, né? A gente tem perfil no Facebook, perfil no Instagram, né? E caso alguém queira conversar, falar, fazer perguntas, eu estou aberto a elas, tá certo? Obrigado. Eu vou parar o compartilhamento, tá? Obrigada, André. Ju, se quiser falar. Oi. Então, é isso, justamente isso. É porque eu vim preparada para fazer uma mesa redonda e não exatamente uma palestra, né? Mas tudo bem. Eu prestei atenção em tudo que o professor falou, e assim, a parte de... Não precisa chamar de professor, não. Chama só de André. Então, professor... E aí, muito do que ele falou, principalmente no início, eu não sei se ele vai disponibilizar essa apresentação para vocês, porque eu criei em 2017, eu criei uma série de e-books, Panorama da Sustentabilidade, onde eu conto a história, então, assim... Ah, que legal, que legal. Ele fala com mais detalhes, né? O texto mesmo e tal. E aí são 4 e-books, aí vem falando, né? Principalmente o primeiro volume, que fala... Ele foi em 1972, eu vou um pouquinho antes, que é o Clube de Roma. Exato. Traça todo esse histórico. Quem quiser, é só me mandar um e-mail que eu mando o link para vocês baixarem, porque ele faz um histórico, ele começa com esse histórico e depois ele vai chegando até as empresas. Concordo, vamos dizer, em 90% do que o professor falou. Eu imaginei. Só no finalzinho, né, que aí a minha veia economista ficou gritando ali, falou, não. Então, assim, eu só queria pontuar algumas coisas, assim, não demonizem o modelo capitalista, tá? O modelo capitalista, ele é gerador de riqueza, sem o modelo capitalista a gente não tinha inovação que a gente tem hoje, tá? A questão é, vamos ser contra o modelo capitalista do século XX. É isso, é um modelo extrativista, que extrai o que der da natureza, produz e entope as pessoas para comprar as coisas. Esse modelo. E aí eu volto ao que eu tinha falado lá, quando a gente não tinha começado a palestra, que tem no meu canal no YouTube a palestra Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo, onde eu falo muito isso. O problema não é o capitalismo, o problema é o capitalismo, é a mentalidade do século XX. E que a gente ainda hoje, 2020, a gente ainda está no modelo do século XX. E que a gente já tinha começado um processo de transição,
e a pandemia provavelmente vai dar uma acelerada, porque a gente está saindo de uma economia industrial para ir para uma economia do conhecimento, e essa economia do conhecimento ela é desmaterializada. Então, aí volto à questão de inovação, você tem uma série de inovações que permitem você ter um conforto e um bem-estar consumindo muito menos matéria-prima, muito menos recursos naturais. A primeira grande questão. Questão de, sim, as grandes indústrias, não só as grandes, a indústria, o setor industrial como um todo, sim, eles são os grandes consumidores de matéria-prima, de energia, os grandes poluidores. Mas, assim, a gente tem que entender que sustentabilidade, ela não é uma relação direta. E aí, inclusive, a gente fala, os negacionistas das mudanças climáticas, eles não entendem exatamente isso, o fato de você não fazer uma relação direta. Então, por exemplo, eu relaciono mudanças climáticas com violência. Não é uma relação direta, mas você tem. E aí, por exemplo, a guerra da Síria, que hoje é uma guerra fundamentalmente de terrorismo, né, de política e terrorismo, ela nasceu como uma guerra, como um problema climático. A Síria, o interior da Síria, passou 5 anos com seca, e aí é onde tem toda a área agrícola da Síria. E aí o que aconteceu? Essas pessoas começaram a migrar para as cidades, para Damasco, as grandes cidades da Síria. E aí você tem um fluxo migratório de pessoas intenso, e aí o que você está fazendo ali? Você está fazendo pressão em sistema de água, de energia, de emprego, de moradia, de educação, de trabalho. Só que você não... Uma migração em massa dessa forma, a política não dá conta. E aí você, sem emprego, você gera violência. Então, uma guerra climática gera violência. Então, quando as pessoas não conseguem fazer essa relação direta, elas tendem a negar. Então, lá o Trump, o Bolsonaro, todo mundo, os negacionistas, porque eles não entendem a relação indireta. E aí, pegando eu só tenho uma aqui, eu não sei se eles não entendem. Eu acho. Eles não, olha só, tem duas coisas diferentes. Tem uma coisa que uma coisa é você não entender realmente, você não conseguir entender. A outra coisa é você não querer entender porque você tem outras coisas por trás que vão te dar esse negacionismo. Consegue entender? Uma coisa é a pessoa assim, eu não consigo entender. A outra, no caso deles, e essa impressão que eu tenho por esses exemplos que você deu, é que, no caso deles, eles entendem, mas como eles têm muito mais coisas por trás de tomadas de decisão, de influências, etc., eles mantêm o negacionismo nesse sentido. Entende? Pode até ser, mas você pega, por exemplo, o Trump, ele nega para reativar o setor de carvão, de energia de carvão. Gente, mas isso assim, o próprio mercado, ninguém mais quer carvão, então não faz sentido. Mas você tem um lobby por trás dele fazendo isso, e ele vai seguir aquele lobby. Ok, mas já está provado que a economia da energia limpa gera muito mais dinheiro, muito mais emprego. Então, por isso que eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, em se tratando deles, eu fico, mas, sabe, você tem ali o benefício claro. Então, será que eles realmente estão enxergando ou porque são tapados mesmo? E aí, por que eu fiz essa fala? Para comparar com a indústria, né? Quando fala estão culpando os consumidores, porque, na verdade, 70% da energia e sei lá quantos por cento da agricultura vai para alimentar boi e vaca, 70 e tantos por cento da indústria de plástico, do plástico usado vai para a indústria, não sei quanto por cento da energia vai para a indústria. Sim, mas é sempre para, no final das contas, gerar produtos para os consumidores. E aí entra uma escolha individual nossa. Eu concordo, Juliana. Eu concordo com você. A minha questão não é essa. A minha questão tá muito... Eu entendo isso. Que o que a indústria produz é para atender a demanda da sociedade. É isso.
Mas, ao mesmo tempo, né, acaba que a indústria ou o agronegócio, eles acabam não sofrendo as sanções necessárias, eles não são os verdadeiros. Quando eles são os verdadeiros culpados, joga-se no consumidor a culpa. De novo, eu acho que a gente precisa conscientizar, mas precisa também dizer para pessoas, olha, o seu plástico causa poluição, mas você não é o único culpado. Então você precisa pressionar o cara que está te vendendo o produto para ele mudar a matriz. É nesse sentido. Sim, mas o que acontece hoje, que eu vejo muito, você não é o culpado porque só 4% da energia que é gerada vai para consumo individual. Então, eles estão revertendo. Você não precisa ter tanta culpa com plástico, porque a maioria vai para a indústria. E, no final, acaba sempre recaindo sobre uma escolha individual, e consumo é escolha individual. E aí, uma outra questão, que assim... Mais ou menos. Na teoria, tudo é lindo e na prática as coisas não funcionam muito bem. Taxação de grandes fortunas. Eu acho o conceito muito interessante, mas não funciona. Por quê? Porque se a pessoa tirar o dinheiro, a pessoa tira o dinheiro e vai para um paraíso fiscal. Ela tirou da França, ela tirou do Brasil, ela tirou dos Estados Unidos, onde ela paga um determinado nível de imposto, vai para um lugar onde ela paga quase zero. Então, a solução não é essa. A solução é obrigar a ter contrapartidas. Eu acho que assim, todo mundo tem que dar. A forma que eu encontrei, eu não sou rica, não sou milionário para ser taxado, mas tem que ter o give back, né? Que nos Estados Unidos isso é muito forte. A forma que eu encontrei é estar falando de sustentabilidade para as pessoas. Eu tenho uma empresa que, sim, obviamente, ela precisa de lucro, ela precisa ganhar dinheiro para se manter. Mas eu tenho um vasto leque de conteúdo gratuito para todo mundo. E eu acho que eu estou conscientizando. Então, eu acho que sim. Aí entra... porque a pessoa não está aqui, né? Que seria a pessoa do pilar social para falar. Não. As pessoas têm que dar o give back. Mas taxando... Existem formas de você driblar isso. E aí, questões técnicas. Não é que eu seja contra, eu só estou dizendo que quem tentou taxar não deu muito certo. E agora, já finalizando os rebates, né? Aconteceu o problema do Chile, e aí eu volto de novo, assim, eu sou uma pessoa... A academia, né, ela tem muito esse lado mais esquerdista. Eu não gostaria de entrar muito nessa questão política, porque eu não sou de esquerda, mas eu tento fazer uma integração academia e empresas, né? E eu sou muito, assim, eu prezo muito pela responsabilidade individual. Então, acho que a gente tem que entender a responsabilidade individual também. Um grande problema que aconteceu na Previdência do Chile é o seguinte, as pessoas... E aí isso aqui provavelmente vai acontecer no Brasil por uma questão cultural também. As pessoas não têm a cultura da poupança. Então, se você contribui para a Previdência Social em X, aquilo vai ser acumulado durante sei lá quanto tempo, você vai lá e depois você vai sacar a sua poupança. Se aquilo é pouco, é porque você não fez a cultura da poupança. O que acontece aqui no Brasil, o que torna a Previdência insustentável, é justamente o seguinte: o que você contribui durante 30 anos, paga 5 anos da sua aposentadoria, hoje. E durante 25 anos, o governo, a custos de déficit absurdo, que faz mal para tudo, não só para a economia, mas ele deixa de investir, ele deixa de uma série de problemas, ele tem que cobrir esse rombo. Então, a gente tem que ter cultura de poupança. Se não tiver, vai acontecer exatamente o que aconteceu no Chile. As pessoas poupavam um pouco, aí quando foi se aposentar, tinha uma poupança muito pouca para poder cobrir. E o governo lá não cobriu. Só que aqui a gente está no limite. E aí a
a pandemia meio que escancarou o problema, porque hoje a gente não tem como, todo mundo fala R$100 é pouco. A gente não tem como dar mais, o país está quebrado. O país está quebrado. Eu não vou entrar, realmente eu não quero entrar em política aqui, porque a gente vai discordar de muita coisa, assim, o meu viés é muito de economia. O meu viés é muito de economia, então, assim, eu não falo com paixão nem com amor, eu falo com tecnicidade. Então, a economia do Brasil está mal porque a gente tem déficit, e o déficit não nasceu hoje, o déficit vem de décadas, porque a gente tem corrupção, sim, a gente paga por um monte de deputado, de político, para não fazer absolutamente nada, mas mesmo que a gente hoje acabe com a corrupção e acabe com esses políticos, vai ter déficit da Previdência ad eternum se a gente continuar assim. E isso não é bom para o país está aí à beira de uma bancarrota. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre isso. Mas eu acho que esse não é um debate sobre sustentabilidade que as pessoas queriam ouvir. É que realmente eu não queria que as pessoas ficassem demonizando o capitalismo como estava, porque sem o capitalismo a gente não estaria aqui hoje, já que não seria o socialismo nem o comunismo que inventaria a internet. Né? Então, assim, é só isso que eu tinha para dizer. Desculpa interromper, vamos voltar mais um pouco para essa parte da sustentabilidade, né? Obrigada por ter respondido. A Ju quer falar mais alguma coisa do trabalho dela, da empresa dela? As pessoas têm algumas perguntas. Pode falar mais. Juliana, eu vou querer os seus livros, por favor, depois. Oi? Eu quero os seus livros. Algumas pessoas algumas outras pessoas já falaram que estão interessadas no seu e-book. Não, pode deixar, eu mando para vocês. Beleza, então. Então, assim, na verdade, porque assim, a minha grande palestra é a que está lá no YouTube, né? E que é justamente isso, é como a gente faz desenvolvimento sustentável dentro de um modelo capitalista. O professor falou muito bem, mudança de modelo de negócio. A minha pesquisa de mestrado, por isso que eu fui para engenharia de produção, quando todo mundo achava que eu ia para engenharia ambiental, foi justamente o seguinte, no dia 8 de outubro de 2016, na época eu estava fazendo mestrado em engenharia civil, estudando o potencial de redução das mudanças climáticas, das emissões de mudanças climáticas, a partir de microgeração de energia, né? Energia dos nossos telhados. E aí, no dia 8 de outubro de 2016, eu já estava terminando o primeiro ano de mestrado, e aí eu vi uma notícia no site da Forbes que dizia, era em inglês o título é pequenininho, em português fica gigante. Parlamento alemão aprova proibição de circulação de carros movidos a combustão interna, circulação de veículos movidos a combustão interna em 2030. E aí, na mesma hora, acendeu um alerta para mim, porque eu falei assim, olha, a Alemanha, ela manda na comunidade europeia. Então, tudo que vira lei na Alemanha, com o tempo, vira lei na comunidade europeia. Isso pode espalhar para o mundo. A indústria de petróleo, 58% da indústria de petróleo, ela vai para energia de transporte. Então, a partir do momento que você começa os países a proibirem a circulação de veículos a combustão, e aí quando eu falo a combustão, não é só gasolina, diesel, não, a gente está falando de álcool também, de biodiesel, de biocombustível. Então, quando você está falando que você está proibindo, você vai impactar muito fortemente a indústria de petróleo e gás, já que quase 60% dela vai para esse tipo de produto. E aí, eu fui pesquisar justamente qual era o impacto, né, no modelo de negócios das empresas. Na verdade, isso foi o primeiro argumento, depois eu comecei a sofisticar um pouco mais esse argumento. Mas qual seria o impacto no modelo de negócios da indústria de petróleo e gás essa proibição? E aí eu fui conversar com um professor lá da engenharia de produção, porque eu já tinha feito uma pós-graduação lá com ele. Eu falei, professor, daqui a uns 5 anos isso pode virar um problemão para os países, para a indústria. Você não acha que vale uma pesquisa? Ele falou, acho e tal. Só que aí eu tive que recomeçar
processo seletivo, fazer outro processo e tal. Só que, na verdade, 6 meses depois dessa matéria, a Inglaterra e a França já estabeleceram prazo para o ban, que eles chamam de ICE ban, né? Deles, que era 2040. Em novembro de 2017, a China tinha estabelecido o ICE ban dela para 2040, depois ela mudou para 2050. Mas, de qualquer forma, o que eu falei, daqui a uns 5 anos isso vai ser um problema, na verdade, em questão de meses, já começou a pipocar no mundo inteiro. Então, você tem aí, virou uma bola de neve. Se vocês botarem ICE ban no Google, vocês vão ver lá vários países que adotaram. E aí, em 2018, entrou o Plastic Ban, que é o banimento de plástico de uso único na comunidade europeia, que já é para o ano que vem. Então, assim, não vai ter esse tempo de transição que está tendo de combustíveis, sendo que 14% do petróleo e gás vai para a indústria de petroquímica, que é majoritariamente voltada para a fabricação de plástico. Então, a gente está falando aí 72% da indústria de petróleo e gás está comprometida nos próximos anos com restrições governamentais. Eu acho isso muito bom, e aí está forçando as empresas a mudarem. Então, você tem aí uma transição, a maioria, se for pegar as grandes empresas, na minha pesquisa eu fiz essa busca, nos últimos 5 anos, assim, uma migração em massa de empresas de petróleo e gás indo para o setor de energia. Até o nome, começou simbolicamente com o nome delas. Então, as empresas eram não sei o quê, oil and gas. Não existe mais oil and gas, agora é energy. Então, elas estão, assim, não é que de um dia para o outro elas deixaram de ser indústria de petróleo e gás. Elas estão em processo de transição. A Dinamarca, por exemplo, em 2018, ela simplesmente vendeu o último ativo dela, na época se chamava DONG, né? Danish Oil and Gas. Eles venderam o último ativo que eles tinham de petróleo e gás, então, assim, não existe nenhuma empresa dinamarquesa de petróleo e gás. Então, essa mudança, e a gente está mudando, e petróleo e gás é o setor que mais emite gases do efeito estufa. E o mercado, eu sou muito para o mercado, o mercado está dando sinais de que não quer. Agora, foi até uma matéria que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, está falando, a gente vai se adequar, porque a comunidade europeia já falou que não vai aceitar comprar produtos do Brasil por conta de desmatamento. Eu acho que é assim que tem que funcionar. A gente tem que ter regulações governamentais, sim. Eu não sou anarquista, ao contrário do que muita gente imagina. Mas eu acho que essa... Olha que isso não é anarquismo. Não, eu não sou anarquista. Não é. Não sou. Tem gente que acha que por eu ser liberal demais, elas acham que é o não governo. Não, gente. Você é só liberal, você não é anarquista. Anarquista não é isso. Fala para as pessoas, fala para as pessoas, viu? Eu também acho, mas tem gente que acha que eu sou anarquista porque eu não gosto de Estado grande, é diferente. Mas sim, tem que ter regulamentações, tem que ter lei e ordem, tem que punir as empresas que não fazem a sustentabilidade. E essa pandemia está impulsionando as empresas, está impulsionando mercados a exigirem sustentabilidade, porque tem, assim, ainda não está muito certo, aí vocês de biologia vão saber dizer infinitamente melhor do que eu, mas com certeza tem alguma correlação ambiental com esse advento aí, dessa disseminação da pandemia. Provavelmente foi algum desequilíbrio ambiental que pode ter gerado. Eu não estudei isso a fundo, eu li algumas coisas, mas não tenho propriedade nenhuma para falar, mas com certeza tem algum critério ambiental aí que levou a essa pandemia. E a gente vem pagando preço muito alto por conta de não sustentabilidade, né? Principalmente quando a gente fala de empresas, tem a questão da externalidade, né? As empresas cobram o preço delas lá, elas lucram em cima daquilo, só que questões ambientais,
poluição. O que significa para a região do entorno aquela poluição? Quem é que paga por aquela poluição? Quem é que paga pelo aumento das emissões? Quem paga pelo 1 grau a mais na temperatura? Isso impacta o sistema de saúde. Então, quem é que... Não existe isso, né? A gente socializa as externalidades e a gente não divide os lucros. Então, a gente tem que pensar também, né? E aí isso é um conceito de capitalismo consciente, de que o lucro pelo lucro ele não vale a pena, porque a gente paga de outras formas. Então, a gente hoje está pagando de outras formas. Então, assim, não é simplesmente fazer caridade, porque caridade tem limite. A economia tem que circular, a gente tem que gerar riqueza para poder fazer as coisas. Isso não tem como. O governo depende de imposto que é pago para poder fazer as coisas. Se faz bem ou mal é outra história, mas ele não gera riqueza. Quem gera riqueza é a iniciativa privada. Só que se a gente simplesmente focar em lucro, a gente está destruindo o valor. A gente tem que pensar numa geração de valor. A gente tem que pensar, o lucro é um dos componentes da geração de valor. Mas você não pode pensar que a sua empresa é sustentável se você demora 90 dias para pagar o teu fornecedor. Um pequeno microfornecedor, ele não sobrevive se você fala, olha, você vai me prestar o seu serviço hoje, mas eu vou te pagar daqui a 90 dias. Então, isso tem a ver com sustentabilidade corporativa. Então, assim, é um conceito muito maior do que a questão social, a questão ambiental e a questão econômica puramente. A gente está falando de geração de valor. Do que adianta você gerar lucro para você está matando de poluição, de doença, a comunidade onde está inserida aquela fábrica. Então, a gente tem que pensar nessas questões também, e aí que a gente visualiza, né? Não é o lucro pelo lucro, e a gente está gerando valor. O professor falou muito certinho, assim, e aí eu tenho até um slide quase igual, que eu falo de qual é o futuro da produção, né? Antigamente, as produções ficaram globais, né? Grandes cadeias globais de produção. Então, você produz na China, produz no Sudeste Asiático, em países mais pobres, aí você traz uma blusa para o Brasil da China custando R$10. Você pensa, cara, é inviável uma blusa que sai da China e vem para cá custar R$10. Aí a gente está falando de problema, as externalidades ambientais, a gente está falando do transporte, a logística, né? É a que mais emite gases de efeito de estufa dentro o uso do combustível, né, para a logística, é o que mais gasta, mais emite gases de efeito de estufa. Tem a questão social também, tem a questão de direitos humanos, direito trabalhista. Então, não é uma cadeia boa. E aí, qual é o futuro? São cadeias menores, produção local, mão de obra local, matéria-prima local, porque também não adianta falar... Você falou uma coisa interessante dessa coisa da descentralização. No Rio de Janeiro, você mora no Rio, né? Moro. No Rio de Janeiro ficou todo mundo desesperado de acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, na Austrália e parte da Europa, que era os estoques dos mercados desaparecerem. Sim. No Rio de Janeiro, São Paulo. E isso não aconteceu. Reduziu, mas não aconteceu como aconteceu na Europa, como aconteceu nos Estados Unidos. É óbvio que você tem extremos, né? Nos Estados Unidos ele correu e acabou com os estoques. No Brasil isso não aconteceu, mas, por exemplo, uma das preocupações que eu ouvi muito circular é como é que vai ser com produto alimentício. Então, não é nem arroz e feijão, mas eu digo alface, cenoura, tomate, é o do dia a dia, e isso conseguiu manter, mas porque a produção desses produtos ela é muito próxima da gente. Você pega, no caso do Rio de Janeiro, a região serrana produz as oleracas, né? Produz alface, produz as ervas, produz tudo isso para a gente. Então, isso não desabasteceu. O que a gente perdeu, de certo ponto, foi diversidade, mas não perdeu produto em si. Né? Tem uma matéria que saiu hoje. Oi, gente, tudo bem? 52... Desculpa interromper. Oi. Pode concluir, Juliana, desculpa. Não, é uma matéria que aumentou o consumo de produção orgânica em 52% na pandemia.
É isso, é produção local. Eu sou a favor de agricultura urbana, de agricultura vertical. São novos modelos que a gente tem que pensar. Não tem como você pensar em monocultura. Monocultura não é bom para ninguém, não é bom para a sociedade, não é bom para o meio ambiente, não é bom para a economia. Então, a gente tem que pensar em pequenas produções, novos modelos de produção. Assim, é porque eu sempre brinco dizendo, né? Ninguém deixou de comer porque a gente saiu da era agrícola para entrar na era industrial, da mesma forma que a indústria não vai morrer porque a gente está entrando na era do conhecimento. Mas a indústria vai se transformar. Eu trabalhei na Unilever, eu gosto muito de dar esse exemplo, e no Brasil tinha as 2 maiores fábricas de pós, que eles chamam, no mundo da Unilever. Uma era em Indaiatuba, a outra era em Valinhos ou Vinhedo, que era 50 quilômetros de distância uma da outra. Aí você fala, para que uma empresa global precisa das 2 maiores fábricas de sabor em pó numa distância de 50 metros? Aí eu ia ver, vendia sabão em pó para o Japão. Qual a lógica de produzir no Brasil um produto de baixíssimo valor agregado, como sabão em pó, para vender para o Japão? Então, isso vai se transformar. E as indústrias, elas têm que pensar num modelo que se chama PSS, que é Sistema Serviço Produto, que é você servitizar a indústria, e aí você está desmaterializando ela ao mesmo tempo, porque você está precisando de menos matéria-prima, e a matéria-prima que você precisa, ela é local. Então, você também vai precisar de menos transporte, menos impacto, menos tudo. Fala, Tamir. Obrigada, Ju, por concluir o seu pensamento. A gente está esgotando o nosso tempo, né? A gente tem mais 20 minutinhos aí, e tem 3 perguntas. Aí, eu vou fazer essas perguntas, vocês fiquem à vontade para responder, aí eu vou pedir para vocês complementarem as suas ideias, assim, num tempo de mais ou menos de 5 minutos. Desculpa, tem um cachorro aqui que não para de latir. Aí, eu vou começar, tá? A Letícia, eu imagino que seja para o professor André, né, ela perguntou o que seria a produção de mares. Ela falou que você abordou em um dos seus slides, eu vou desligar meu microfone. Tem alguns países que têm utilizado, na verdade, têm experimentado um modelo de produção energética de marés. Né? Então, você tem uns mecanismos, umas turbinas adaptadas à maré. Então, elas ficam no mar. Né? Eu acho que tem tanto em alto mar quanto litorânea, né, Ju? Sim. Né? Tem os 2 modelos. E tem um modelo também, que aí não é exatamente de mar, que é a eólica offshore, que é a Equinor, aqui no Brasil, que é uma empresa original, era State Oil, né? Olha o óleo aí no meu nome. Ela mudou para Equinor e agora ela está fazendo a transição para energia limpa e renovável, e ela é a maior produtora de energia eólica offshore, que aí ela vai lá para o meião do mar mesmo, as turbinas eólicas dela. Mas o que eu tinha falado era de maré, que são aquelas turbinas que ficam dentro d'água, aproveitando o movimento das marés, né, o movimento das ondas, na verdade, para gerar energia. Eu acho que no norte da Europa tem, né? Canadá tem também. Ela não é muito difundida, né? Mas eu acho que é um grande potencial que as empresas podem utilizar para geração de energia. Então é isso, é energia de maré. De maré, né? Maré. Então, vamos para a próxima pergunta. É para o professor André essa. A mesma culpabilização ocorreu durante os períodos de crise hídrica no estado de São Paulo, não é, professor André? Usando aquele exemplo da culpabilização do consumidor, né? Em São Paulo, eu lembro que eu vi as estimativas, mas eu não lembro. Juliana, acho que deve saber esses números melhor do que eu. Por exemplo, na crise hídrica, acho que 80% da água, na verdade, é gasta pelo agronegócio. Então, produção agrícola é o que gasta a maior parte de água. Mas os consumidores foram taxados, sobretaxados, né? Tiveram que fazer racionamento, mas a indústria e o agronegócio não tiveram essa mesma pressão. Então, culpabilizou o consumidor, que é responsável por um gasto pequeno, enquanto a indústria e o agronegócio continuaram gastando água e energia como se nada tivesse acontecendo. É óbvio que
A produção precisa se manter, mas precisa também que os caras se adequem a uma crise, né? Eu lembro que na época teve uma polêmica também que o governo de São Paulo estava autorizando desmatamento numa região que tem manancial que abastece São Paulo, que foi uma... Pô, já está faltando água, o cara ainda quer desmatar onde produz água, né? Então você tem essas doideiras acontecendo. Próxima pergunta, então. Aí o Caio, ele fez uma pergunta para os dois. Ele falou, foi falado para não somente criticar o modelo capitalista quanto aos prejuízos que ele causa ao meio ambiente. Porém, com certos estudos e dados, podemos praticamente dizer que não existe desenvolvimento sustentável junto ao capitalismo. Claro que em certa época o capitalismo foi importante para o desenvolvimento e tudo mais, mas hoje em dia, quem estuda questões ambientais sabe que é inviável os dois coexistirem. Já foi aprovado que manter certos ecossistemas em suas condições naturais é bem mais lucrativo e saudável que a política de extrativismo, entreguismo, etc. Logo, eu gostaria de saber como não demonizar o capitalismo com o que ele causa ao meio ambiente atualmente. Como já disse, óbvio que em certa época o modelo foi importante, visto que o feudalismo era um modelo ultrapassado falho. É que aí apareceu uma coisa a Ju respondeu bem. A Juliana respondeu isso bem falando do modelo do capitalismo do século XX, né? Que a gente ainda mantém. Sim. Não, e assim, vocês, não é que eu esteja, é que vocês vão entender muito mais isso do que eu vou falar, tá? Para mim, assim, eu absorvi a informação e acredito. O planeta, né, a natureza, ela tem capacidade de se regenerar, tá? Uhum. A nossa questão, assim, é que a gente está consumindo muito além do que essa capacidade que ela tem de se regenerar. Então, de novo, o problema não é o capitalismo, o problema é o capitalismo que a gente tem vigente. Então, se a gente reduzir o consumo, primeiro, a gente tem que mudar o nosso modelo mental de consumo, tá? Então, assim, a gente tem um modelo de obsolescência programada que troca de celular todo ano, que a moda, né? Num ano a blusa é gola V, depois é gola redonda, o salto é de... E aí você vai acumulando, você vai estimulando. Se você não tiver o computador da moda, o celular da moda, a roupa da moda, o carro da moda, você meio que você vira um hippie, né? As pessoas acham que você é hippie, porque você não quer consumir, e você sai de um sistema social. Então, assim, seus colegas começam a achar que não é legal ter a sua companhia. Não é isso, mas se você trabalhar um modelo de equilíbrio, poxa vida, eu aqui estou pecando no consumo, nas emissões ou o que for, mas eu mantenho o equilíbrio, é isso que vale. Então, por exemplo, carne, né? Eu não sou vegana. E, sinceramente, existe, do ponto de vista de sustentabilidade, o veganismo nem é a melhor dieta, é a dieta mediterrânea, que tem carne. Então, assim, se você chegar para uma pessoa e falar, olha, por conta do meio ambiente, você está proibido de comer carne, aquela pessoa não quer nem te ouvir. Ela vai virar as costas e vai continuar sendo da forma como ela sempre foi. Mas se você chegar e conversar, olha só, a gente não precisa comer carne todos os dias, 2 vezes por dia. Vamos reduzir? É isso. Então, assim, o desenvolvimento sustentável ele é possível, sim, mas a gente tem que buscar um equilíbrio. O ecossistema, na verdade, ele é um equilíbrio, né? Se for pegar lá, eu gosto muito de um físico austríaco chamado Fritjof Capra, que ele pegou, ele trabalha com o conceito de visão sistêmica da vida, e ele bebe muito da fonte de biologia. Eu sou muito ruim em biologia mesmo. Meu histórico em escola era terrível. Mas ele pega isso e traz para vários ambientes, né? Então, ele fala que a indústria, a engenharia, por exemplo, isso é uma das grandes brigas que eu tive na academia, é uma engenharia da década de 70. A engenharia de produção, ela fica te ensinando a produzir dentro de uma fábrica. Meu querido, o mundo mudou. Não é mais isso. Então, e aí ele fala, a engenharia mecanicista, que, na verdade,
é um conceito cartesiano que vem lá de 1500 e pouco com René Descartes, e que a gente tem que pensar em visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É que você precisa da soma do todo. E aí, visão sistêmica é bem esse conceito de ecossistema que vem da biologia mesmo. E que a gente traz para a inovação, ecossistema de empreendedorismo, é exatamente a mesma lógica. Então, sim, você precisa desenvolver, precisa criar uma estrada, você precisa criar um hospital. Você pega, poxa, diamantes. Muita gente fala os diamantes são extraídos para alimentar a luxúria, Gente, você pega uma tomografia, um aparelho de tomografia, ele tem diamante. Então, assim, não é simplesmente demonizar a coisa por si só. A gente tem que olhar os vários fatores e equilibrar, e buscar equilibrar. Então, assim, eu não vou comer carne todo, eu não preciso deixar de comer carne, mas eu não vou comer carne todo dia. Eu não preciso ter 50 pares de sapato, eu não preciso ter não sei quantas bolsas, eu não preciso viajar não sei quantas vezes. Então, é esse modelo que é o desenvolvimento sustentável. Você não vai... A gente precisa de qualidade de vida, a gente quer conforto, e não tem problema nenhum nisso. O problema é todo mundo querer viver num modelo de consumo dos Estados Unidos. E aí eu vi que, enquanto o professor estava fazendo a apresentação dele, alguém escreveu aqui, foi base para o livro Limites do Crescimento, que é do Lester Brown, Limits to Growth. E aí ele fala, nesse livro, né, agora eu não vou lembrar de cabeça a maioria dos dados, mas ele diz, né, se o chinês mantiver o consumo dele, se a China continuar crescendo, porque já está um pouco datado o livro. A China já não cresce mais 2 dígitos, mas se for pegar lá 2008, 2009, que foi quando foi escrito a terceira versão desse livro, se a China continuar crescendo a taxa, vamos botar aí de 10% ao ano, como ela estava, aí ele dizia assim, vai precisar de 1,5 planeta de papel, vai precisar de 1,5 vezes a quantidade de minério que a gente tem disponível hoje. Então, é isso. E aí, desigualdade é justamente isso, assim, não é a pobreza que tem, você vê principalmente na África e na Ásia, e nem a abundância que tem nos Estados Unidos. Porque todo mundo mira o modelo de consumo dos Estados Unidos, que ele é completamente inviável. Não existe planeta para dar conta de 8 bilhões de pessoas consumindo como os norte-americanos. E aí é isso. Mas há possibilidade de desenvolvimento sustentável, sim, desde que haja equilíbrio. Agora, fazendo um link com essa sua última fala, né, a Caterina perguntou, vocês acham que as ODS ajudam nesse caminho para chegar a esse equilíbrio que a gente falou? Esse é o objetivo dos ODS, né? Exatamente isso, é você desbalancear essa balança torta que a gente tem no mundo hoje, né? De extração, de ultrapassar os limites do planeta, né? Os limites de funcionamento do planeta por conta do modelo de exploração. A ideia dos ODS é exatamente você diminuir esse impacto para que a sociedade humana possa perdurar. A lógica é essa. E uma das coisas que a gente tem que ter na cabeça é que, na verdade, os ODS eles têm que caminhar juntos. E é isso que os países não fazem. Os países investem, não, vou pegar esse aqui que é mais fácil da gente, e aí a gente alcança. Na verdade, não. Os ODS eles têm que ser trabalhados conjuntamente. Aquilo que o Rockston mostrou na palestra dele. Se eu mexer aqui, beleza, eu vou investir vou investir mais em... Não vou lembrar, não vou pensar, consegui pensar em alguma coisa. Por exemplo, energia limpa. Oi? Energia limpa. Vou investir em energia limpa. Investir só em energia limpa não é o suficiente, porque investir em energia limpa vai aumentar a desigualdade por alguma coisa, vai mudar o desequilíbrio vai causar desequilíbrio em algum momento. Você tem que olhar os ODS como um conjunto. Você não pode olhá-los de forma separada. E é esse o erro que os países estão cometendo. Mais do que isso, o Michael Green fala isso na palestra dele, ele fala assim, não adianta os países desenvolvidos acharem que os ODS são para os países pobres em desenvolvimento. Eles também têm que fazer.
né? Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Não, o professor foi exatamente perfeito e cirúrgico, era exatamente isso que eu ia falar, e aí eu retorno o conceito de ecossistema, de visão sistêmica que o Capra tanto fala. Não adianta, e digo mais, não adianta simplesmente, é porque assim, eu não trabalho muito com ODS, tá? Então eu nunca sei direito, são 18 ODS, né? Isso. 17. E aí o que acontece? 17. Não é simplesmente, vou fazer todos os ODS. É um desafio ainda maior. Como eles se integram? Como é que você conversa, faz os ODS se integrarem? Eu sempre dou esse exemplo do ponto de vista corporativo, assim, um exemplo bem bobo, mas que faz todo mundo entender, principalmente que envolve dinheiro. Você trabalha em empresa, a empresa ela te dá bonificação por performance. Eu sempre falo para as pessoas assim, eu vou desafiar vocês. Se vocês cumprirem a meta que está atribuída a vocês para ganhar bônus, ainda assim vocês não vão ganhar o bônus integral. Porque tem momentos em que você precisa de outras áreas, de outros setores, de outras pessoas para poder concluir. Você sozinho, você não consegue bater a sua meta. Então, é exatamente isso. Para você alcançar os indicadores, os índices lá que são propostos nos ODS, você precisa de integração entre eles, atuação multi-stakeholder. São várias pessoas. E aí eu tenho um amigo que ele trabalha muito com finanças sustentáveis, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, os ODS, na verdade, eles não foram feitos para empresas, eles são políticas, proposta para políticas públicas, né? E muitas empresas, assim, como estratégia de marketing, elas abraçaram os ODS, e assim, é o que eu digo, parece que ninguém fazia nada antes de ter o ODS, porque agora toda empresa tem uma ODS para chamar de sua, né? E aí ele pegou um exemplo de uma empresa, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que era uma empresa que trabalhava no setor hospitalar, e aí ela abraçou a ODS 3, que é de saúde e bem-estar. E aí ela falou, ela não trabalhava com hospital, mas ela construiu um hospital e abraçou aquilo ali como se fosse promoção de saúde e bem-estar. Aí, quando a gente foi ver o hospital, era um hospital de alto luxo, que só pessoas que, com pelo menos plano de saúde, conseguiam acessar, ou pagando ou com plano de saúde. Aí você pergunta, que promoção de saúde e bem-estar essa empresa está proporcionando? Na verdade, ela usou simplesmente o ODS 3 como uma alavanca de marketing pura e simplesmente. Então, tem que ter esse cuidado de realmente fazer a diferença, de realmente fazer impacto. Aí eu acho que o ODS, assim, apesar de não ter sido feito para a empresa, é a grande chance do give back das empresas. Você pega uma empresa de energia, dizer que faz ODS 7, você pega uma Equinor ou qualquer uma empresa hoje que investe em energia limpa e renovável, dizer que faz o ODS 7, é óbvio, é o business dela. O ODS é para você ir além. No nível de empresa, é para você ir além do que você já faz. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, integração entre as ODS e além do que é feito hoje, do que as empresas fazem hoje como negócio. É isso, eu acho. Você está sem microfone. Eu faço isso direto, é normal. Aí, para finalizar, a Letícia fez um comentário. Ela falou: acho difícil pensar em um modelo novo de sustentabilidade sem antes tentarmos resolver os problemas de desigualdade, tanto em âmbito econômico quanto biológico. Aí foi esse comentário, e uma última pergunta foi da Caterina, que é: se vocês tivessem como melhorar a proposta de alguma das ODS, vocês escolheriam alguma? Sei que é para ser mais geral e tal, mas qual vocês acham mais palpável de ser atingida e aperfeiçoada, no Brasil ou no mundo? É isso que a gente estava falando, né? Você não pode escolher a ODS. E isso é interessante, porque eu acho que uma das coisas que mais me atrai na ideia dos ODS é exatamente a possibilidade de adaptação para o país e para as regiões dentro de um país. Porque, imagina, o Brasil, na verdade, tem vários Brasis dentro dele, né?
Então, não dá para a gente pensar no Brasil como um todo, num modelo único para o Brasil como um todo, né? Você tem que pensar nas regionalidades, nas características regionais, nas dificuldades locais, né, para poder aplicar. E isso, os ODS, eles permitem essa adaptação. Tanto que, para boa parte deles, os objetivos, metas e indicadores, os indicadores eles são adaptáveis regionalmente falando, né? Então, não existe um grande indicador para uma meta de um ODS para todo mundo. Você vai adequar à realidade local, e isso é importante, né? Assim, eu concordo também, eu não seria injusto escolher um, mas se tivesse que, se eu botasse uma arma na cabeça e falasse, escolhe, eu iria dizer, até porque, assim, pelo contexto atual, que é o ODS de energia limpa e renovável, porque as empresas estão migrando para isso, então é negócio para elas. Então, vai ser mais fácil de conseguir isso do que os outros, mas eu concordo também, não tem que dividir, não tem que pensar em nível micro, tem que pensar isso num escopo macro. Acho que é isso, então, né? Foi muito legal. A gente tem algumas pessoas já saindo porque tem aula daqui a pouco. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um debate muito legal, eu adorei. E quem sabe a gente possa contar com vocês em próximos eventos, né? Muito obrigada a todo mundo. De preferência presencial. Tô com saudade de ver gente. É verdade. Você sabe que eu me adapto bem a essa vida isolada? Ai, não aguento mais, gente. Não aguento mais. A gente é um povo latino, a gente não sabe. Eu estava conversando até com uma amiga hoje, assim, se for ver os países que deram mais certo na quarentena, assim, países ocidentais, são os países nórdicos, germânicos, porque a cultura deles é essa mesma. A gente não, a gente é da rua, a gente é latino, a gente quer abraçar, quer pegar. Mas a gente teve quarentena no Brasil, eu tenho a impressão que não. Sim. Mas, assim... Se você olhar esses 4 meses que a gente está, a gente não teve quarentena, né? Ontem eu saí para fazer... Ontem não, anteontem eu saí para ir no mercado comprar alguma coisa para fazer a janta e já tinha gente sem máscara na rua. Imagino. Sim, perdeu completamente o sentido da quarentena. Aqui em São Paulo, na rua, você vê muitas pessoas sem máscara já. É muito triste. Então, galera, vou fazer jabazão, hein? Mandem e-mail. Eu vi que ai, meu Deus, que a Tamires colocou o endereço do meu blog. Aliás, Tamires, depois eu quero que você me conte como você achou o e-mail do Labrintos, que é o núcleo de pesquisa e inovação lá da UFRJ. Mas ninguém tem esse e-mail, como é que ela achou isso? Mas... Eu passei, um texto seu, algum artigo na sua tese, eu não sei, eu fui caçando por aí. E ainda bem que você mandou para cópia de um monte de e-mail. Eu recebi uns 4 e-mails seus, porque você mandou cópia para todo mundo. Porque esse do Labrintos eu abro uma vez na vida, outra na morte. Mas, para garantir. Bom, não, foi prudente. Galera, sustentabilidadecorporativa.com é o blog, tá? O site da empresa, a gente está meio embaçado porque o cara está na Bélgica. Essa é a vantagem do remoto, né? O cara está na Bélgica, serviço pode, porque não tem transporte, né? Ele está lá na Bélgica, está tendo uns probleminhas de código, então o site está meio embaçado. Mandem o e-mail, juliana@sustentai.com, que eu mando os e-books para vocês. Vocês só tem que lembrar o seguinte, foi escrito em 2017, então... Principalmente quando fala das copies, vai estar um pouquinho desatualizado ali, mas já tem copy do clima e tal. youtube.com/sustentaí tem essa palestra de inovação, sustentabilidade e empreendedorismo, é muito legal, não é porque puxando sardinha para o meu lado, não, mas se fosse vocês, eu dava lá um likezinho e ia ver a palestra, está disponível. Meninas, Girl Power,
Vamos ver o papel das mulheres na sustentabilidade, tá? E quinta-feira, quem quiser ter uma atuação, quem quiser entender como é que funciona a sustentabilidade nas empresas, 12h30, isso, tá ali certinho, Tamires. 12h30, eu vou fazer o Sustenta Talks, é uma live, e vou estar lá respondendo perguntas e tirando dúvidas para todo mundo. Join. Ah, tem um podcast também. Nossa, como eu esqueço. Quase que eu esqueço o podcast. Pois são os conteúdos, é o meu give back, né? Tenho que fazer o jabá. Não adianta também criar e ninguém acessar, porque senão perde a razão. Aí vocês procurem, porque pode ouvir por Deezer, pelo Spotify, pelo Apple Podcast. Então procura Sustenta aí Cast. Se bem que no blog tem lá um linkzinho para o Spotify, vocês conseguem. Mas bota na internet Sustenta aí Cast, que tem várias plataformas para vocês acessarem. Tem conteúdo bem legal, tem falando de resíduo, que o pessoal de biologia trabalha muito nessa área de resíduo. Tem falando de evolução, de futuro. Eu conversei com o cara do iFood. Enfim, tem vários podcasts bem legais também. Então, acessem lá. Pronto. Acabou o momento de jabá. Eu vou fazer um jabazinho também. Quem tiver interesse em conhecer o programa de pós-graduação que eu falei, que eu estou na coordenação agora, eu mandei o link da página desse programa para a Tamires, ela vai distribuir para vocês. E o programa chama Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável. Ele é um mestrado profissional que faz parte de uma rede internacional de programas, com 40 e poucos programas agora, todos com a mesma temática, né, e ligados à SDSN, que é um grande órgão internacional para o desenvolvimento sustentável. Né? E meu e-mail a Tamires tem, eu posso botar aqui, não é problema, caso precise entrar em contato. Né? Então já está aqui o e-mail, basta vocês entrarem em contato e eu vou mandar, então, os slides para a Tamires também distribuir para a galera. Tá certo? Beleza, então. Beleza, então. Obrigado pela oportunidade. Eu posso fazer também, mandar para a Tamires os links, em vez de todo mundo me pedir, eu mando para ela os links para baixar os e-books. Aí vocês me encaminham, você me encaminha a live também, o link do podcast, aí eu divulgo para as pessoas. Tá ótimo, então. Beleza. Muito obrigada, viu, gente? Até uma próxima. Boa noite para vocês. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado pelo papo, foi ótimo. Tchau. Foi ótimo, tchau. Cadê onde que eu saio aqui?